Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Vão chegando, vão me dizendo se o áudio tá ok, se vocês estão me ouvindo, vão me dizendo a cidade de onde vocês estão falando, que hoje eu vou ter o prazer, o privilégio de conversar com o meu amigo, o professor Félix Neto, aguardando o Félix chegar aqui na nossa conversa. E nós vamos tratar de um tema que está dando muito pano para manga aí, nós vamos tratar de um tema que está gerando muita controvérsia, que é a declaração de alguns prefeitos e de alguns governadores que vão expedir multa para veículos que desrespeitarem o rodízio, para veículos que insistirem em trafegar em lockdown, no período de lockdown. E a gente vai discutir se isso é válido ou se não é e quais seriam eventuais mecanismos de defesa. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. É a Elidiana Marostica. Elidiana, lá do Rio Grande do Sul, um abraço. M. Barroso está dizendo que está ok. A Renata, um abraço, Renata. A galera de João Pessoa está por aqui. Galera de Monte Alto, São Paulo. São Mateus, Espírito Santo, Itaruama, Minas Gerais, galera de São Luís do Maranhão, Salgueiro, Pernambuco. Vamos só esperar o professor Félix chegar aqui. Deixa eu ver aqui se o professor Félix chegou ou não. Vamos aguardar um pouco a chegada do professor Félix, porque aí a gente vai conversar com ele, que é um dos maiores especialistas de trânsito do país. Poucas pessoas entendem tanto de legislação de trânsito quanto o professor Félix, além de ser doutor em Direito pela Universidade de Granada. E aí eu pedi a Félix que viesse bater um papo com a gente aqui para nos contar, para nos explicar melhor se essas multas administrativas, se essas notificações administrativas são válidas ou não são válidas, baseadas em decretos municipais e em decretos estaduais. Vocês já sabem minha opinião sobre esses decretos estaduais e municipais, mas por óbvio nós vamos escutar um especialista. Cadê? Eu falei certo, é Lidiana Marosti, que eu acho que é assim que pronuncia, espero que eu tenha falado certo. Meu patrão Jorge de Fortaleza, no pezinho da conversa. Galera de Goiânia tá por aqui. Galera de Salvador, Bahia. Vamos ver se o professor Félix entra aqui. Me pediu para a gente começar às 8 horas em ponto. Aguardar mais um pouquinho. E aí, pessoal, já adiantando o tema, a pauta aqui que nós vamos tratar, já adiantando o nosso assunto aqui, hoje tem-se uma preocupação muito grande, porque, por exemplo, o governador de Pernambuco disse que nós vamos ter lockdown no estado, na região metropolitana do Recife a partir de sábado. E ele está dizendo que vai ter dias pares e dias ímpares para rodízio e que simplesmente vai proibir a circulação de alguns carros que ele julgar que não estão atendendo ao lockdown e que vai multar esses carros. E aí a análise é essa, a análise é saber se efetivamente ele pode fazer isso ou não. Eu acho que o Félix está tendo algum probleminha para se conectar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Félix já entrou, vamos só esperar ele mandar o convite aí. Pronto, Félix acabou de mandar o convite, deixa eu ver. Pronto, o professor Félix acabou de mandar e está entrando. O professor Felipe está na live também, um abraço, Felipe. Deixa o Félix entrar. Pronto, agora professor, sim. querido, desculpa aí o atrasozinho, estava tentando realmente aqui me conectar, mas deu certo. Entre uma coisa e outra já cheguei. Sem problema. Boa noite, professor Félix Neto. Deixa eu fazer as devidas apresentações. Eu sei que a maioria dos nossos alunos lhe conhece, mas eu sempre gosto de fazer a apresentação dos nossos convidados. Já agradecendo a sua gentileza, eu sei que o tempo é corrido demais. Professor Félix Neto é professor de Direito Penal e Processo Penal, ele é doutor pela Universidade de Granada, na Espanha, e Félix também é um dos maiores especialistas do Brasil em trânsito. Félix é o diretor, eu acho que já há 4 anos da STTP, não é isso, Félix? Há uns 4 anos já, né? A Quinto STTP, ano. Quinto ano. Estou entrando para o quinto já. Para quem não conhece, a STTP é a autarquia de trânsito da cidade de Campina Grande. Campina Grande é considerada uma das cidades do Brasil que tem o melhor sistema de trânsito, sistema viário urbano, envolvendo trânsito de veículos particulares, envolvendo trânsito de veículos de transporte público. Campina Grande tem inovações que são assim elogiadíssimas Brasil afora, iluminação de placa, de faixa de pedestre,
Campina Grande tem fábrica de sinal, de placa estratigráfica, tudo isso implementado na gestão de Félix, quando não se falava ainda em se fazer uma equiparação de fardamento, viatura no Brasil, o Félix já fazia. E eu não vou saber o nome, porque é Fonatran, Conatran, Focotran, o que tem de órgão de discussão de trânsito no Brasil. Ou o Félix é o presidente ou é o vice. Então, poucas pessoas no Brasil, isso não é missa de corpo presente, poucas pessoas no Brasil entendem tanto de trânsito e mobilidade urbana quanto o professor Félix Neto, e é por isso que no JUS 21, quando a gente pensa em trânsito, a primeira coisa que vem à cabeça é Félix. Félix, seja muito bem-vindo e eu franqueio a palavra para o seu boa noite aí. Boa noite, professor. Muito obrigado, muito honrado pelo convite. Está aqui novamente a nossa casa, porque é o JUS 21, não é? Onde tenho a alegria de ser professor também. E esse é um tema que tem gerado, professor, uma grande polêmica, exatamente esse decreto que surge em São Paulo. E só para fazer aqui o parênteses, para dar boas-vindas aí aos nossos alunos, está aí o professor André Carneiro, a turma toda que está acompanhando, a turma de Campina Grande também que está aqui acompanhando. Professor André Carneiro estava falando mais cedo no grupo da OAB, professor Girão também que pediu para deixar a live salva. Pois é, e essa temática sobre esse decreto do prefeito lá de São Paulo, que vem a restringir, a limitar a mobilidade na cidade. Isso gera uma série de polêmicas, uma série de problemas. E assim, já começam algumas cidades, eu não sei Recife como é que está, mas vi que aí já estão discutindo também essa possibilidade. Não, Recife o governador já decretou, começa sábado aqui no Recife. Já começa sábado. Placas pares, dias pares, placas ímpares, dias ímpares, e o que me chamou mais a atenção é que ele disse que vai fazer afunilamento e fechamento de vias. E, por exemplo, se eu estiver saindo no meu carro, ainda que o meu carro seja placa par e eu esteja no dia par, ele entende que ele pode limitar o meu deslocamento viário, sob pena de expedição de multa administrativa. Aí eu já começo a lhe fazer uma pergunta de ordem técnica, Félix. Competência de trânsito para fins de estabelecimento de punição, pela Constituição, ela é privativa da União ou não? Porque assim, a competência do trânsito para mobilidade e tal, a gente sabe que é da União, estados e municípios. Mas para fins punitivos, infrações e crimes, é da União? Explica um pouco melhor isso. Exclusivamente da União. Tanto é que essa é uma discussão, professor, que foi, inclusive, essa matéria abordada através de decisões judiciais, que o CONTRAN, que é o Conselho Maior, é o Conselho Máximo de Trânsito do Brasil, em determinado momento regulamentou uma situação que criava uma ideia punitiva. E o entendimento é exatamente que não pode, só quem pode criar punições no âmbito do trânsito é o legislador através de reforma no próprio código, no Código de Trânsito. Então não seria possível através de decretos administrativos, etc., voltado ao trânsito. Veja essa polêmica como é séria e como isso vai levantar no Brasil novamente uma discussão, porque esse exemplo de São Paulo, ele surge por força de um artigo, está aí, o artigo 187 do Código de Trânsito, se você conseguir pegar e se alguém puder até jogar aí para os debates, ele termina autorizando, professor, ele termina autorizando a possibilidade de regulamentação e que as situações de trânsito elas possam ser regulamentadas. Então, evidentemente, pelos municípios, pelo Estado, naquilo que for matéria de cada um. O que é que acontece com o artigo 187 do nosso CTB? É que ele abre a ideia de regulamentação. E aí vem uma discussão, e todo o panorama de discussão está em torno de uma palavrinha aí, que é essa história de regulamentar. Quem é que regulamenta isso? É o Estado? Quem regulamenta isso é o município? Qual é o artigo, Félix? 187? 187. Dá uma olhada aí do CTB. Não, 187 é punição. É transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Então, qual é a base legal do governador do prefeito de lá de São Paulo, das cidades que estão querendo limitar o horário? Eles se apegam com o artigo 187, que estabelece infração. Você, então, se deslocar conforme não esteja regulamentado. Quem é que regulamenta isso? Aí vem a história. Então, a base do ponto de vista punitivo está no CTB, segundo eles. Por isso que não caiu o rodízio de São Paulo. E o que é que eles fizeram? A Prefeitura de São Paulo, no ano, se eu não me engano, de 97, o prefeito era Celso Pitta ainda, então ele estabelece essa história do rodízio. E meio que se convencionou. Gerou uma grande polêmica,
Os órgãos de trânsito nessa época não eram tão estruturados como agora. A gente está na época de municipalização do trânsito, que é quando surge essa ideia de rodízio em São Paulo, mas termina permanecendo ao longo do tempo, permanece através de vários decretos que se repetem até o de 2018 e agora o mais recente, esse que é o decreto 59.403 de 2020, lá de São Paulo. Então eu tenho uma base no Código de Trânsito, que é o artigo 187, que joga a história para uma regulamentação. Na interpretação disso, o município diz, opa, se eu posso regulamentar, eu tenho aqui competência, eu tenho atribuição de definir como é que eu vou fazer na cidade. E o que é que foi feito em São Paulo? Uma lei municipal. Então eu tenho base no Código de Trânsito, lei municipal, aí o prefeito ele precisa regulamentar essa lei. Ele tem um decreto, mas quem regulamenta trânsito não é o prefeito, é a autoridade de trânsito. Então o secretário lá de trânsito, ele com certeza aí vai ter uma portaria regulamentando também essa questão. Então o sistema normativo vai aí com base do CTB até chegar a esse ponto. Qual é o problema da história para poder se cogitar infração? Não é administrativa do governador inventando multa, não. É para poder conseguir aplicar essa do 187, que seria a única infração possível de aplicar com fundamento na legislação nacional, em lei nacional, estabelecendo a infração de desobediência. Aí é uma regulamentação. O que confunde, professor, e aí esse é o debate bom, e eu acho que aí Pernambuco, o senhor que é um grande mestre, uma grande referência para todos nós, pode provocar, e pode provocar mesmo, porque aqueles que são do trânsito, técnicos do trânsito, estão provocando já, é que, na verdade, essa interpretação de regulamentação não é lei municipal, não é decreto, nem é portaria. Sabe qual é a regulamentação? E aí nossos alunos do Jus 21, que fez aquele curso nosso da Polícia Rodoviária Federal, sabem disso. A regulamentação é o que o próprio Código de Trânsito estabelece como conceito de regulamentação lá no anexo 1. Quem está defendendo essa tese, por exemplo, é o professor Júliver, que é um dos grandes nomes do Brasil também na área de trânsito. Então ele até publicou recentemente, agora, no meio da confusão, um artigo sobre isso, dizendo que a regulamentação não é regulamentação de prefeito, não é decreto, não é portaria. A regulamentação é do anexo 1 do CTB. E sabe o que é regulamentação para a gente, do CTB? É sinalização. Então não adianta decreto, não adianta lei, se não tiver a placa R10 estabelecida para regulamentar aquilo que o município pode. Então veja que a placa ela é mais importante do ponto de vista prático do que o próprio decreto, do que a própria portaria, do que a própria lei municipal nesse sentido. Porque os órgãos e autarquias de trânsito podem definir. Agora só vem carro de placa tal, mas tem que ter uma placa. E o que é que aconteceu em São Paulo e por que é que está gerando toda essa polêmica? É que existem placas regulamentando em vários locais esse acesso de veículos, que dia tal é placa tal, que dia ímpar, que ímpar é placa terminado com numeração ímpar, e aí você vai encontrar essa sinalização. O problema é que eles estão estabelecendo um decreto para um período de Covid-19. Quanto tempo dura? Ninguém sabe. E para trocar as placas de São Paulo todas, quanto tempo leva? Inclusive, eu estou aqui com o anexo 1 aberto, ele diz o que é regulamentação, o conceito de regulamentação do CTB. Implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre via, definido, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horário e vias. Horário e vias. Então aí seria, com base nesse fundamento, o órgão de trânsito poderia dizer, só vai entrar carro tal hora, estabelecer um horário para entrar. Mas veja aí que a gente tem um problema. Se a regulamentação para a gente é sinalização, imagina, por exemplo, em Recife, que tem várias cidades ali próximas, umas a outras. Se Recife pode, por exemplo, estabelecer, vamos supor que tenha sido decreto municipal. Se Recife pode estabelecer, por exemplo, um horário, e esse horário aí pode ser para Recife, bem-vindo, mas não ser o horário que venha a ser regulamentado por outra cidade. O cidadão tem a obrigação de conhecer o decreto de cada cidade? Não. O que é que o cidadão olha? A placa, a sinalização. Então, essa é, na verdade, a grande falha é essa de querer, através de um decreto, de uma lei municipal, estabelecer esse rodízio. A história do rodízio em si, professor, eu vi aí que teve um acidentezinho, caiu. A história meu celular caiu, Fê. Foi. A história do rodízio em si, ela não é desconhecida, não.
A história do rodízio, ela assusta porque cria polêmica, limita e tal. Ela não é desconhecida. Ela é possível desde que tenha, evidentemente, a sinalização autorizada para o caso concreto. O problema está entre você limitar o direito completo o direito de vir em um determinado horário e tal, e você limitar completamente. Né? Então aí seria, qual o objetivo dele na verdade? É evitar congestionamento? É evitar a mobilidade urbana? Não, é evitar o Covid-19 e proliferação disso. Qual foi o estudo técnico que fundamentou, por exemplo, a decisão do governador de Pernambuco? Qual foi o estudo técnico que fundamentou, por exemplo, que aquela medida... Aqui não teve. E se teve, não foi apresentado. Foi meio assim, bora fazer porque a gente acha que deve fazer. Pronto, o Ministério Público de São Paulo está pedindo isso agora, na medida de São Paulo. Deixa eu dar um dado interessante aqui, só para que você veja que limitar esse ir e vir por esses horários ou por placas, sozinho, não evita o Covid-19 ou não é uma prova de que isso vai diminuir o contágio. Automaticamente aumentou em 600 mil usuários do transporte público no momento que a medida foi levada a efeito em São Paulo. O que é que contamina mais? É o deslocamento por carro ou mais 600 mil pessoas no transporte público, que em todo lugar do Brasil está acontecendo em Campina Grande, como está acontecendo em São Paulo. Está tendo uma limitação extremada do transporte público. A frota de ônibus em Campina Grande é de 30%. A frota de ônibus de São Paulo é de 62%. Em uma frota reduzida, eu estou fazendo com que as pessoas procurem o transporte público. Isso pode gerar contaminação muito mais do que essa proibição do deslocamento através de veículos. Claro que é um momento de isolamento, claro que todo mundo quer que haja uma diminuição do deslocamento. O que me causa mais espécie, Félix, é porque ninguém apresenta um estudo, é tudo na base do achismo. O governador quer fazer, ele mete a caixa dos peitos e faz, e fica por isso mesmo. Não tem um estudo técnico. Eu me lembro que quando foi para... A gente conversando uma vez, falando sobre semáforo com temporizador, com timer, aí você me apresentou um estudo técnico de por que era viável em certos locais, por que não era viável em certos locais. Quando começou a se discutir a iluminação de faixa de pedestre, você estava municiado de um estudo técnico nacional, de como aquilo reduzia. E a gente vê essa questão da limitação da circulação meio que na base do achismo. Até agora, nenhum governador e nenhum prefeito, pelo que me consta, entregaram nenhum estudo técnico em relação a isso. Aí, Félix, mas vamos voltar um pouco. Então, existe uma discussão sobre a possibilidade ou não de existir a aplicação da multa. Eu tenho escutado muita gente defender a tese que você elencou aí, que eu acho bem razoável, que se a prefeitura disser que naquela via só pode circular veículo de placa pá no dia pá, ele, em tese, poderia aplicar a multa. Mas não seria possível a aplicação da multa antes da alteração da placa estratigráfica. Exatamente. A sinalização é quem vai determinar a possibilidade de aplicação dessa multa. Exatamente, professor. O caminho é esse. Certo. Aí o governo do estado de Pernambuco aqui declarou que quem mesmo estando no dia com a placa, por exemplo, eu tenho um carro com placa pá, eu estou circulando em dias pares. Se na fiscalização se entender que eu não estou desempenhando atividade essencial, eu posso ter a expedição da multa e a apreensão do veículo. Como o professor enxerga essa colocação? Não, é totalmente arbitrário. Ao meu ver, sem a existência... Essa discussão... Só um detalhe, só para não perder o time. O Toninho Oliveira disse, se for aguardar um estudo científico, a coisa se complica. E por que é que não pode cloroquina? Hidroxicloroquina? Para o remédio tem que aguardar 2 anos de estudo científico. Para limitar o direito de ir e vir não pode aguardar. Meu amigo, tem que ter um pouco de coerência, tá certo? Mas desculpe, Félix, vamos lá. Não, vamos lá. Então, assim, a discussão toda de ordem nacional é exatamente essa que está sendo travada. Por exemplo, a linha de entendimento do professor Júliver, que é também uma das grandes referências, vai nesse sentido que nós também adotamos da placa. Outros professores entendem que não, que o município pode apenas por decreto colocar, e a gente vai precisar realmente ter uma manifestação por parte do Poder Judiciário para solucionar isso. Esse tema que está sendo levantado hoje é um daqueles, professor, que gera polêmica, e uma polêmica, evidentemente, em nível nacional, mas que vai conseguir apresentar uma solução e caminho para as futuras ações de trânsito. É momento de contribuição nesse sentido, de formação, de jurisprudência, de entendimento. Sempre existe a história do princípio da razoabilidade.
Uma coisa é você limitar um determinado momento, outra você vedar completamente, como foi em São Paulo. Não é? Ao mesmo tempo, em São Paulo, essa limitação que há tem sinalização, embora ainda haja uma crítica que devia ter mais sinalização ainda. Em Recife eu acho muito difícil você conseguir colocar em uma semana placas na cidade toda, como é Recife, grandiosa como é nas proporções que tem. Então, o debate está lançado. A posição agora são as posições de ordem de entendimento. Nosso entendimento tem que ter sinalização. Sem sinalização, é insegurança para o condutor. Imagina o condutor saindo de um estado que vai, por exemplo, para Pernambuco, agora, que conhece a sinalização de trânsito, porque ela é nacional, ela é universal, mas não tem a obrigação de conhecer o decreto daquele local. E vai ser multada. Mas você acha que o veículo pode ser apreendido? Entendo que, assim, o decreto vai dar margem a isso, mas entendo ser ato arbitrário. Eu tenho a impressão que ela não dura muito tempo. Judicialmente isso vai cair. Até porque os técnicos, os especialistas em trânsito, aqueles que não concordam com essa tese, já estão se movimentando no sentido de provocar o judiciário para essa linha de entendimento conforme o CTB. Ora, quem define a multa é o artigo 187. E o 87 está dizendo que tem que estar regulamentada. Regulamentado, o senhor acabou de ler para a gente aí. Está lá no Código Penal, é sinalização. Está sinalizada a via dizendo que é isso? Não, não está. Tem agente de trânsito, aí tudo bem. O agente de trânsito, a ordem do agente de trânsito supera, inclusive, o semáforo. Então, vai ter agente de trânsito em cada local dizendo impossível ter isso aí. Não tem efetivo suficiente para estar nas ruas. Então, esse é o grande debate nacional, por isso a importância dessa live, a importância da sua provocação. Ou estão inquietos aqueles que são especialistas em trânsito. Está sendo discutido hoje no Focotran, que você falou aí agora, que é o Fórum Nacional dos Conselheiros de Trânsito. Também uma divergência muito bonita do ponto de vista jurídico, mas também de posições duras em favor da existência de sinalização. Para que você tenha ideia... Só uma coisa, o professor Luiz César, advogado aqui, que está querendo polemizar, devia sair da live, inclusive. Não concorda com nossas opiniões, professor? Faça a live lá no seu Instagram. Ele está colocando que não tem multa, só vai ter a apreensão do veículo. Na verdade, em muitos decretos de rodízio tem a figura da multa. São Paulo mesmo, o prefeito decretou que ele vai aplicar multa. E o professor Félix deixou claro que a discussão é se essa multa poderia ser baseada no 187. Eu tenho uma opinião muito bem formada, Félix, sobre isso. Respeito sua opinião, respeito os posicionamentos em sentido contrário, mas minha opinião é no seguinte sentido, de que eu sou a favor de tudo que é manifesto com base no estudo técnico-científico. E não me parece minimamente razoável você obrigar o cidadão, pode se deslocar de carro e obrigar esse cara a se deslocar de transporte público. Me parece muito mais uma decisão de cunho político do que uma decisão de cunho técnico. E segundo, o Estado chegar e dizer, por exemplo, se eu quiser ir na casa da minha mãe, lá no Crato, eu estou impedido de ir, porque meu carro é placa de Recife e o prefeito de Crato disse que só pode entrar na cidade um carro com placa do Crato. Eu acho que essa limitação do direito de ir e vir é uma ofensa a toda e qualquer norma de direito constitucional, é uma ofensa a todo e qualquer princípio de direito constitucional e acho que isso não poderia ser feito por estados, nem poderia ser feito por municípios, porque a gente está criando verdadeiras ditaduras. E acho que esse lance do trânsito tem muito mais um efeito pedagógico, sabe por quê? Porque, por exemplo, o mesmo prefeito que quer fechar a via de trânsito não tira banca de bicho. O mesmo prefeito que diz, eu vou aqui fechar a via de trânsito, você tem de carro, você não vai sair, ele é incapaz de tirar a banca de bicho que tem na esquina da prefeitura. Então, me parece muito mais uma forma de tentar demonstrar força em relação ao cidadão comum do que propriamente uma medida de cunho efetivo. Mas essa é a minha percepção. Félix, eu queria lhe fazer uma outra provocação. O professor Roberto Girão aí está nos acompanhando diretamente lá do Ceará. Eu queria lhe fazer uma outra provocação. Vamos supor que eu pegue o meu carro, vamos supor que eu pegue o meu veículo e saia com o veículo. Aqui em Recife, em São Paulo tem multa. Aqui em Recife, no decreto, não tem multa. Está falando só em apreensão. Como seria possível fazer um auto de apreensão do veículo sem expedição da notificação administrativa de multa? Eu não entendo isso. Pois é. Não, pois é. E assim, veja bem, eu vi que alguém colocou aí todas essas questões relacionadas ao trânsito, eu continuo também na mesma linha que o senhor defende,
tanto que encontrar respaldo e base no Código de Trânsito. E a gente viu que aí a gente está falando de medida que tem que ter sinalização e tal, não estou encontrando esse respaldo no trânsito. Mas tem um decreto, né? Tem um elemento jurídico que está sendo apreciado, analisado. A questão toda é que esse decreto ele tem validade quando se dirige àquelas questões que estão no âmbito de sua atribuição, de sua competência. Por exemplo, comércio, como depende de muitas questões locais, tudo bem, tem um decreto limitando a abertura de comércio, por mais que eu concorde ou discorde, mas tem ali essa relação direta com o município, não é? Agora, trânsito, a relação direta, apesar de ter a regulamentação, a fiscalização municipal, mas do ponto de vista legislativo, é a União. Então, qual o respaldo legal no nosso CTB? Essa é a dificuldade que nós estamos tendo de encontrar e poder ter a tranquilidade de dizer assim, olha, concordo com a medida do governador, concordo com a medida do prefeito de São Paulo, concordo, preciso ter um respaldo legal muito claro para isso. Qual a dinâmica, como a gente viu aí, lá de São Paulo? Existe o artigo 187 que fala em regulamentação. O município fez uma lei municipal. Com base na lei municipal, tem vários decretos ao longo dos anos. Então, o último decreto gerou no dia seguinte, pode ver aí do dia 8, né? A gente já tem a portaria da autoridade de trânsito. O decreto é dia 7, dia 8 a portaria. Já quase uma cópia, um seguindo o outro. E claro, porque a ordem teria que ser da autoridade de trânsito local. Agora, tudo isso gira em torno de uma palavrinha chamada regulamentação. É possível essa regulamentação por lei municipal? O entendimento, aí vem a história, da maioria, o entendimento de boa parte dos especialistas de trânsito, é que essa regulamentação é aquela que o CTB está dizendo. Então, que nem precisaria dessa ginástica jurídica toda. Mas a pergunta é muito prática. Eu saí de casa, vamos supor, eu peguei meu carro, saí de casa, tem uma blitz ali na frente, o cara vai perguntar para mim, está indo para onde? Eu estou dizendo, eu estou indo gravar aula no JUS 21 porque gravação de aula online é considerado por decreto federal atividade essencial. O governador disse que não vai respeitar o decreto federal. Ele vai dizer, não, você não vai passar. Eu vou dizer, eu vou passar. Ele vai apreender meu veículo. Qual é? Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar um pule de bicho, ele vai me dar anotado num pedaço de papel, porque eu entendo que tem que se caracterizar a infração para poder ter apreensão. Se vai caracterizar a infração, tem que ter multa. Até porque se ele não me multar, como é que eu vou me defender administrativamente? Ele vai recolher o meu veículo para o depósito, eu vou pagar a taxa de depósito e eu não vou poder fazer a defesa porque eu não tenho a notificação administrativa. É isso que eu não consigo entender. É isso que eu queria que você me explicasse. Como é que é possível uma apreensão do veículo sem a caracterização da infração? Verdade. Se caracterizando a infração, tem que ter a notificação. Eu vou me defender como? Sonhando? Exatamente. E a abertura dos prazos para isso também, né? E mais, do ponto de vista nosso, que a gente sabe a redução, não sei em Pernambuco como é que está, mas aqui em Campina Grande tem uma grande dificuldade até de pátio para deixar veículos. Onde é que vai deixar esse veículo e quanto tempo? Não é fechado como está, o Detran fechado, enfim, eu não sei, eu acho que, como o senhor disse, professor, tem muito nessa história aí de querer impor, enfim, sem um fundamento legal sólido, consolidado, com tranquilidade. Está certo que matéria de trânsito sempre é polêmica, qualquer assunto que a gente puxe aqui sobre trânsito vai gerar uma polêmica, mas tem pontos já pacificados, pontos dentro de uma orientação técnica aprofundada, amadurecida, e não é o caso do que a gente está vendo com essas decisões repentinas, como se fosse solucionar o problema. E o que me causa mais espécie, Félix, é porque eu sou revoltado com tudo que não dá o direito ao cidadão do contraditório. Em São Paulo, tem multa e tem apreensão do veículo. Se tem a multa, eu tenho prazo, eu tenho como recorrer. Mas aqui em Pernambuco, na hora que o governador diz que não vai ter multa, ele está me tirando o direito de fazer o contraditório. Só que eu vou ter que pagar a taxa de reboque, vou ter que pagar a taxa de depósito e fique sem o meu carro. Aí eu lhe pergunto, vamos dividir em dois cenários. Suponha que em São Paulo, ou no Crato, ou em Fortaleza, onde estiver tendo eventualmente expedição de multa e apreensão do veículo, o condutor não concorda. Qual seria o instrumento jurídico dele para questionar a multa? E ele vai ter que pagar a taxa do depósito para tentar reaver essa taxa de depósito, ou não tem? Não, pois é, tem que ver assim, qual é o instrumento que ele vai utilizar para isso. Com base em quê? Se fosse o Código de Trânsito, nós teríamos 3 momentos defensivos para o cidadão. Que o primeiro é a defesa prévia, que ela é feita antes de se gerar a própria penalidade.
é respondido pelo próprio jurídico da autarquia municipal, por exemplo. Depois, convertido em penalidade, o cidadão ele pode recorrer daquela penalidade para as jares, alguns chamam jaris, né? Mas assim, aqui no Nordeste a gente chama jari mesmo. Então, seria uma segunda alternativa, uma segunda chance recursal ir para a jari. Definido pela jari, ainda tinha a terceira, que seria o CETRAN. Cada estado é organizado por CETRANs, inclusive aí Pernambuco tem um CETRAN extremamente atuante, de grandes especialistas, inclusive, de trânsito. E seriam esses 3 grandes pontos de defesa para o cidadão. Teria a resposta e a avaliação das multas, se é possível, por exemplo, numa análise de existindo uma aplicação de multa, a possibilidade ou não de conversão em advertência. A gente está falando de uma infração leve, a considerar o 187, a considerar que seria essa a base legal a ser utilizada aí, como foi lá em São Paulo. O artigo 187 prevê uma infração leve, ou média, né? A gente está falando de uma infração média. E aí a infração leve ou média, ela pode ser convertida em advertência. Você pede à autoridade de trânsito, você não tendo multa nos últimos 12 meses, que faça a conversão dessa multa. Muita gente não sabe disso, sabia, professor? Mas eu vou pedir como se não tem a multa? Não, pois é, você não tem o instrumento. Qual é o instrumento que você vai utilizar? Eu vou pedir como? Porque se eu tiver a multa, beleza, eu tenho a multa, eu tenho o auto de infração, mas como é que eu vou fazer? É mais não ou menos, tem, exatamente. Tem que saber qual é o instituto. É mais ou menos como se o cara dissesse, faça uma resposta à acusação, eu digo, cadê a denúncia recebida? Não tem a peça da denúncia. Aí eu digo, vou fazer a resposta à acusação com base em quê? Nas vozes da minha cabeça? É isso que eu não consigo compreender, sabe, amiga? É isso que me causa... E veja, eu sou um leigo em trânsito. Você que é o especialista, você disse que tem essa dificuldade também de compreensão, né? Exatamente, exatamente. Tá aqui, olha, Rodolfo, que trabalha, inclusive, conosco em um desses setores de defesa de multas, né? Ele está aí colocando o artigo 267. Gente, o artigo 267, professor, me conceda essa parte. Porque tem muita gente que não sabe mesmo. Todo cidadão tem direito de pedir ao órgão de trânsito, aí não interessa se é PRF, se é DENIT, se é STTP em Campina Grande, não sei o que lá em Recife, não interessa. Todo cidadão tem direito de pedir à autoridade de trânsito para converter aquela multa em advertência, se a gente estiver falando de uma infração leve ou média. Para facilitar aqui o diálogo, seria, se sua multa é até 4 pontos, você pode ir lá, faz um requerimento. Por exemplo, aqui em Campina Grande a gente tem formulários, com certeza nos outros locais também. Preenche o formulário pedindo essa conversão e aí há essa possibilidade efetiva de converter em advertência e aí não fica em desfavor do cidadão nem o valor, nem a pontuação. Antes tinha uma discussão se ficava a pontuação, só tirava o valor do caso, mas permanecia os pontos. Hoje o entendimento é que não fica nem o valor, nem inclusive a pontuação. Aqui em Pernambuco, as informações que eu tenho é que não é concedida essa conversão. Mas desculpa, mas voltando à pergunta, porque assim, se não tem um auto de infração, não tem infração, né? Se não tem infração, não tem penalidade. Não tem. Mas o carro está preso. Exatamente. Agora, qual será o documento que vai prender? Realmente não. É difícil através do trânsito, né? Aí a gente voltou para aquela premissa inicial. Seria um fiscal nós acabamos de criar uma legislação de trânsito municipal que não tem respaldo em nenhum outro local. Não tem, concordo. Isso aí eu concordo. E sem ter a multa, porque, olha só, a ginástica, a engenharia jurídica de São Paulo, ela parece ser mais inteligente nesse aspecto. Porque ela parte de uma premissa de que a infração do CTB, onde é a discussão? Aquela história da regulamentação. Se a regulamentação é do CTB ou se a regulamentação é própria dos municípios, através de lei, através de decreto, eu entendo que o decreto não pode regulamentar. O decreto não pode regulamentar multa, ou melhor, eu não posso criar multa através de decreto. Não posso criar multa através de legislação de trânsito. Não posso criar multa através de portaria. Não é possível criar nem a infração através da discussão no Conselho Nacional de Trânsito. Então, assim, é estranho, principalmente uma medida que você esteja voltada ao trânsito sem ter como referência um dispositivo do CTB. Para mim é estranho. Me parece uma medida de força, né? Uma medida ditatorial. É a leitura que eu faço. Aí, Félix, eu lhe faço uma outra provocação. Sim. Já agradecendo a sua gentileza de me permitir essas provocações.
que são típicas de grandes homens e de pessoas muito sábias. E você sabe que eu sou um fã incomensurável da sua intelectualidade e da sua humildade, porque poucas vezes eu conheci alguém tão intelectualizado e tão humilde. Mas dizem Obrigado, que professor. as árvores frondosas dão frutos docíssimos e você vem de uma árvore frondosa, você sabe que eu sou fã do seu pai. Muito obrigado. É recíproco. Para quem não conhece, o pai de Félix Neto é o último grande tribuno nordestino vivo. O Obrigado. Nordeste tem uma tradição de grandes tribunos e a Paraíba teve a tríade de grandes tribunos. E dos que restam, o pai de Félix é o único tribuno vivo e eu digo isso para quem quiser ouvir. Eu já vi muita gente boa no júri, Félix. Eu já vi muita gente boa no direito falando. Mas eu nunca vi ninguém tão espetacular quanto seu pai falando. Muito obrigado, professor. E eu sempre, na minha época de faculdade, eu me lembro que eu escutava, olha, doutor Félix veio da Paraíba fazer um júri, era no Grande Hotel, o fórum aqui em Recife, fazer um júri lá no Tribunal do Júri, doutor Félix, pai, quem é esse doutor Félix? Quarto período de faculdade, na Faculdade de Direito de Recife, e doutora Ana Maria Campos Torres ia ser a promotora, era a nossa professora, vocês têm que assistir. Que é o único homem que consegue inocentar, e eu fui desde esse dia, desde o quarto período de faculdade, eu vi o que é uma intelectualidade e humildade de seu pai. Então, você é um fruto do cismo dessa árvore. Mas, Félix, deixa eu lhe fazer mais uma provocação aqui. Eu entendo, isso é uma leitura minha, não sou especialista, é apenas uma leitura de jurista, que seria razoável a interposição de mandado de segurança. Só que me parece que até para interpor mandado de segurança vai existir uma discussão quanto à autoridade coautora. Por quê? Por exemplo, aqui em Pernambuco, o decreto ele vale para Recife, Olinda, Jaboatão, as áreas da região metropolitana. E a execução desse decreto cabe às prefeituras. Quem seria autor? Primeiro, você acha que cabe interposição de IMS? E segundo, contra quem? Porque eu tenho essa dificuldade de ver quem é a autoridade coautora. É como se eu tivesse uma legislação feita pelo Estado, que só vale em parte do Estado, mas que é executada pela Prefeitura, cada um dentro dos seus limites. Eu não consigo enxergar o remédio jurídico. Isso me causa muita angústia, de um jurista não conseguir enxergar um remédio jurídico para poder lutar. É verdade. E, assim, normalmente tem que ver de quem é e quem vai ser a atribuição propriamente de fiscalizar tudo isso. Aí é diferente, porque, por exemplo, aqui é concentrado no órgão municipal. Em Pernambuco, se eu não me engano, aí você tem um órgão que ele é metropolitano, não é isso? Ele cuida de uma área maior. Então, assim, é possível que essa apreensão seja feita através de convênio entre município e Estado, seja o DETRAN, seja a Polícia Militar. Tem que ver, professor, os órgãos conveniados, quem é que está nessa atuação específica. É possível que, por delegação de competência e convênio, seja o município. Eu entendo que será aquele que vier a, efetivamente a apreender o veículo. De qualquer forma, a ordem já vem, né, do próprio governador do Estado. Né? Eu tenho a impressão, professor, que o Ministério Público deve, com certeza, entrar nessa história, pela polêmica causada e pela dificuldade que os técnicos estão tendo realmente de encontrar esse respaldo, o decreto, como um respaldo normativo autorizador desse tipo de medida. Eu tenho a impressão que a gente vai ter aí para frente, certeza absoluta, se não pelo MS, mas por uma discussão ampla do direito de forma nacional sobre esse tipo de medida. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós temos uma BR que corta Recife. A BR que vem de João Pessoa, ela passa no meio do Recife, aqui na cidade universitária, e vai para Alagoas. Se eu estiver na BR, o governo do estado não pode fazer nada comigo, confere? Confere. Mas ele pode fazer se eu entrar... Depende do convênio. Tem que analisar se está conveniada. No trânsito, você pode fazer convênio entre órgãos de trânsito. Mas o normal BR é DENIT ou PRF. A atuação normal é do DENIT e da PRF. Por exemplo, aqui tem uma área que é BR, mas quem cuida praticamente é o município. E isso foi entregue pelo DENIT através de convênio. Tem atuações conjuntas da Polícia Rodoviária com órgãos do Estado. Também tem... a gente na Paraíba não avançou tanto como, por exemplo, Pernambuco avançou. Em Petrolina, o órgão de trânsito tem convênio de competências mútuas que tanto um quanto o outro fiscaliza. Então isso é um dado que tem que ser observado também antes das medidas judiciais. Beleza. Félix, meu carro foi apreendido. Eu faço um requerimento administrativo para liberar. Eu
eu simplesmente sento e choro e pago para poder tirar. Eu vou para a justiça, eu faço o quê? Isso talvez é a pergunta de muita gente aí. Não, requerimento administrativo. Eu tenho a impressão que a ideia é o bom senso, né, em princípio, mesmo considerando essa crítica que a gente está fazendo, é uma crítica construtiva. Eu vi até que alguém aí me parecia meio discordando da gente, mas isso é uma crítica construtiva. A gente está querendo melhorar a forma de tratamento ao cidadão e, evidentemente, aos elementos jurídicos que respaldam medidas duras. Se é importante ou não é importante é outra história, cada um tem uma opinião, mas o respaldo jurídico dessa medida ela interessa a todos os estados da federação, interessa tanto que está aí o setor de trânsito mobilizado para entender o que é que está acontecendo nesse momento, né? Mas voltando aí, professor, como era a pergunta aí para a gente não, a história? A pergunta só que eu me empolguei aqui na meu carro sim. Meu não, carro foi apreendido. Eu quero tirar meu carro e eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos supor. Porque a gente está vendo um momento de crise, o cara vai aprender um veículo do cidadão. Requerimento administrativo simples. Veja bem, aqui a gente tem medidas, por exemplo, de apreensão de veículo na questão específica do combate ao transporte irregular. Mas veja que esse olhar nosso é dentro de uma legislação municipal, diante de transporte clandestino, de transporte irregular, não está na perspectiva de trânsito propriamente. Tem que ver onde é que essa medida ela vai se expor. Como é que é feito, por exemplo, embasando na perspectiva de um transporte irregular. Medida, um requerimento simples, administrativo, tem que pagar uma multa, uma taxa, uma multa no caso. Mas aí agora, eu volto à pergunta. Mas se o cidadão se sente lesado, porque não é um direito líquido e certo do Estado, não é uma obrigação líquida e certa. Então, meu carro é apreendido. Eu tenho que pagar o Estado para tirar meu carro, para depois eu discutir. Então, acabou o direito de contraditório, quando não há líquido e certo, é isso? Não, verdade. Diante desse caso, a gente tem que ver como é que vai se posicionar. Do ponto de vista de qual é o documento, o que é que ele vai fazer. Mas tem que pagar. A verdade é essa. O governo do Estado está dizendo, você não pode passar, seu carro vai ser apreendido. Como forma de entrega. E vai ter que pagar. Ou recorrer das medidas judiciais. Ou recorrer mas aí fica contando diário. Mas fica lá contando a diária. E, por exemplo, se for para um pátio particular, tem que ter cuidado que paga a diária. Né? Fica essa despesa para o cidadão. Tem que ter cuidado, sobretudo em apreensão. A gente passa por essas situações, eu acho que por aí deve ser parecido, com relação exatamente à hipótese do transporte irregular, como estou falando. É medida que não está vinculada ao Código de Trânsito, tem também a multa de trânsito para isso, mas tem uma legislação específica com relação ao transporte regular. E a apreensão, há uma notificação, a devolução mediante o pagamento, evidentemente, da infração. Agora, muita gente depois recorre, alguns ganham, muitos perdem e por aí vai. Você vê como o tema é complexo. A mídia está dizendo não haverá multa, tem que pagar as diárias. É aquilo que eu volto, eu não consigo entender. Se não tem auto de infração, que é a multa, não tem como ter nenhuma outra punição. E o recolhimento do veículo e a diária é uma punição. O recolhimento do veículo e a diária é consequência da punição. Eu estou curioso, professor, para ver qual é o fundamento legal desse decreto daí. Porque o de São Paulo é mais claro. Ele entende que é multa de trânsito e vem de lá de cima trabalhando do Código de Trânsito até chegar ao decreto. Se aí não tem multa, então seria o quê? Qual é o mecanismo, né? Eu não sei como é que eles criaram. É a famosa vontade do governador aqui, eu costumo dizer isso. Assim, eu entendo que você faz uma crítica construtiva, mas eu sou muito crítico aqui. Eu não acredito que o governador do estado de Pernambuco esteja pensando no bem do cidadão. Isso não me passa pela cabeça. Como eu não acredito que uma decisão de restrição de circulação de veículo, que leva 600 mil pessoas a mais ao transporte público, seja uma decisão pensando no bem do cidadão. Mas essa é a minha opinião do professor Geovani Moraes. E eu não acho que a gente vai ter a quem recorrer. Eu acho que o cara vai ter que pagar e pronto. E aí a gente chegou no momento onde juristas estão chegando à conclusão que o direito não serve para a proteção. Que nós não temos recursos jurídicos para combater aquilo que a gente não concorda. A leitura que eu faço. E acho que esse do trânsito talvez seja o mais emblemático, que é a punição mais direta ao cidadão que precisa circular, na minha percepção. Né? E a Emília está falando aqui que ontem o secretário informou que era a título educativo. Eu tenho só dificuldade de entender como foi esse respaldo legal que ele criou. Aí, Emília, se você depois até pudesse mandar para a gente, não é, professor?
Talvez você conseguisse mandar para Não, a não gente aqui, tem, mas, não tem. Como é que mas assim, a precisa de duas coisas. O a título respaldo legal e educativo, o estudo. a título O estudo. educativo eu tiro o seu direito e você tem que me pagar. Que educação da porra é essa? Mas assim, o estudo para a viabilidade disso, que eu acho que é o que falta, deve ter um estudo prévio, né, mostrando que essa ação ela vai conseguir colaborar no sentido de combate ao coronavírus. Porque a gente pode estar dando um tiro no pé, tirando veículos e aumentando o transporte público, que está reduzido em todo lugar do Brasil. Há uma redução significativa da frota, exatamente pela redução natural do número de passageiros. Na hora que eu tiro veículos, eu tenho que reestruturar realmente essa frota, mas eu tenho um aumento, como é o caso de São Paulo, de 600 mil pessoas por dia. Então, será que não está tendo contágio ali? E uma coisa, Félix, que a maioria das pessoas não sabem, como a maioria das cidades brasileiras tem sistema integrado, é muito comum que o sistema integrado ele dê prejuízo, que algumas rotas deem prejuízo, você tem uma ocupação menor em algumas rotas e outras não compensam. Então, quando há uma redução natural nas rotas que são lucrativas, por si só o sistema integrado ele já vai retirar veículos de circulação. Eu acredito que em Campina Grande seja assim também, né, o sistema integrado. O sistema, naturalmente, assim, ele vai redefinindo conforme o número de passageiros. Por exemplo, a queda aqui foi significativa do ponto de vista do transporte público. Eram 106 mil passageiros por dia. E a gente tem hoje aproximadamente 15 mil passageiros por dia. Subiu um pouquinho a semana, agora aumentou, mas foi para casa dos 21 mil passageiros por dia. Esse número é muito pouco diante de uma representação do que é o transporte público na cidade. Então, evidentemente, a gente tem uma frota de 30%, ela é maior, porque eu tenho 30% para 20% dos passageiros, praticamente. Então, assim, está ali muito próximo uma da outra, pode ter um aumento, a gente não sabe, em relação a esse número de passageiros, mas essa integração ajuda também a fazer esses ajustes e também definir, evidentemente, a rota de uma forma estratégica para atender a mobilidade local, né? João Pessoa, que alguém falou aí em Campina Grande é mais fácil, porque a STTP tem um controle, inclusive eletrônico, né, disso. Os idosos que usam a gratuidade têm controle eletrônico, vocês têm controle eletrônico nos terminais, que é uma das poucas cidades do Brasil que tem isso. Se eu não me engano, são 2 horas que você pode circular dentro do sistema, não é isso, Félix? Isso, é possível. 1 hora. 1 hora, então é mais fácil. Mas tem cidade que não tem. Tem cidade que não tem esse tipo de controle. Félix, eu queria lhe agradecer demais aí a sua paciência. Eu sei que você estava dando aula na faculdade agora, tem mais live para fazer. E queria deixar aí as suas considerações finais, amigo. Queria mais uma vez externar o apreço que eu tenho pela sua pessoa, o carinho que eu tenho aí. Transfira, por favor, meu abraço a todo mundo da STTP. Todas as vezes que eu tive em Campina Grande, que eu tive a oportunidade de estar com sua equipe da STTP, eu sempre fui muito bem recepcionado. Desde o pessoal que trabalha no atendimento, até a moça que bota a nossa merenda lá, que eu não me lembro o nome dela, até os agentes de rua. É fora do comum o grau de profissionalismo. Eu sou um fã do trânsito de Campina Grande por causa do grau de profissionalismo da STTP, da seriedade que o trânsito em Campina Grande tem. Então, transfira meus cumprimentos a todo mundo da STTP, transfira meus cumprimentos aos seus colegas aí, e eu deixo já agradecendo antecipadamente sua gentileza, franqueado para as suas palavras finais. Professor, lhe agradecer a você de forma extremamente honrada. Você sabe também que o carinho é recíproco, a admiração. Eu costumo dizer que você é a grande referência para a gente, para nós professores, e é muito bom ter essa oportunidade de estar falando com o mestre, né? Estar discutindo aqui com o nosso mestre. Se você permitir aqui, deixa eu dar aqui 2 dicas também à turma, rapidamente ainda sobre a questão de trânsito. Tem muita gente que não sabe, mas aquelas pessoas que porventura recebam notificações e ao receber notificações elas concordem com a infração, professor. De fato, eu estava dirigindo, fui flagrado, não tem muito o que discutir e preferem pagar a notificação. Existe um sistema que é o Sistema de Notificação Eletrônica, é o SNE, que foi criado pelo Denatran já há um certo tempo. Algumas prefeituras do Brasil já aderiram a ela, Campina Grande é uma delas, Recife eu sei que, imagino que Recife também, estava no processo de discussão, João Pessoa já aderiu, mas essas pessoas que já aderiram ao sistema, as prefeituras que já aderiram ao Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, recebem 40% de desconto das multas. Isso termina sendo bom para aquele infrator que é o desatento, né? Que uma vez na vida, que por uma besteira, por um minuto, por aquelas situações
que acontecem realmente no dia a dia, que são pessoas de bem, que normalmente cumprem a legislação, mas que escorrega numa situação ou outra. Então, que concorda com essa infração, hoje existe o SNE. Eu estou dizendo isso porque toda vez que a gente debate trânsito, a gente vê muita gente que não tem essa informação, como aquela da advertência. Eu acho que isso aí, como acho que foi a Emília que falou, essa sim é de cunho educativo para que as pessoas possam ter acesso efetivo à informação. Agradecer, professor, para mim sempre é motivo de muita honra, muita alegria. O senhor não sabe a alegria para mim que é dividir uma live com você. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Valeu, Félix. Muito obrigado. Forte abraço. Galera, valeu. Um abraço para todo mundo. Boa noite.